Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Por Trás do Jaleco. Hoje temos ela, que cuida dos nossos filhos com tanto amor e dedicação, que conhece uma alergia como ninguém e que vive a pediatria tão bem na vida real. Vocês conhecem ela como médica, pediatra, alergologista e pneumologista, mas hoje vão conhecer também quem é ela por trás do jaleco. Com vocês, Milena Grota. Oi, Isa! Oi, Mi! Que prazer te receber na minha casa. Mi, queria te agradecer por ter nos recebido aqui. Você vai ser o nosso episódio de estreia. Nossa! Primeiro episódio do Por Trás do Que Jaleco. honra! E a gente tá aqui porque a gente queria conhecer mais de você. Quem é você por trás do jaleco? Como foi sua infância? Como você era quando você era criança? Foi sua adolescência? Conta pra gente. Então, eu sou a quarta filha, né? Nós somos em 4 irmãos. É a mais nova? Eu sou a mais nova. Eu tenho 3 irmãs e um irmão mais velho. A gente morava aonde é a clínica hoje. Ai, que legal! Nós moramos a vida inteira naquela casa. Já era Aonde de eu você. atendo hoje era o quarto da minha mãe. Que legal! Então a gente dividia o quarto, 3 mulheres, né? Troca de roupa, de sapato. A gente se dava super bem, mas também tinha as brigas de irmãs, pegou isso, pegou aquilo, Eu imagino. como qualquer outra casa, com certeza. E eu fui a única que segui esse caminho Da da medicina. medicina. Sempre Então, foi esse sonho seu? Sempre foi. Na verdade, Nunca teve outro? sempre, desde que eu me lembre, eu falava que eu ia ser médica e professora. Nossa. E eu acho que eu consegui, né? Porque na verdade É. hoje eu sou médica e ainda trabalho na Unicamp, ainda discuto os casos com os residentes. Sim, até A nas suas redes gente- sociais. Você ensina tanto, todo mundo. A gente acaba dando algumas aulas, né? Eu acho que quando a gente tem um foco, né? Quando a gente põe aquilo na cabeça e segue esse caminho, você vai chegar lá. De um jeito ou de outro, você acaba chegando lá. Então, às vezes as pessoas me perguntam, quem da sua família que é médico, quem... Na verdade, não, eu não tinha ninguém, assim, da minha família. Eu lembro quando o Danilo, que é pneumologista, Sei. Danilo Rulo, passou na faculdade, pendurou uma faixa no muro, parabéns, você passou na faculdade. Eu olhei para aquela faixa e falei, um dia vou ser eu. Que legal. E seus pais, o que eles achavam desse sonho seu? Então, meu pai, às vezes, ele falava, ai, medicina é um sacerdócio, você vai casar com a medicina, ai, pensa em outra coisa. No começo ele ficava meio... Mas depois eles, lógico que Apoiaram. sempre me apoiaram, sempre me deram condições para que eu chegasse, né, para que eu estudasse. E com certeza ficaram muito felizes aí, né? Eu imagino, e não tem por que não, né? É. Legal, Mi. E você tem uma lembrança, assim, da sua infância que te marcou, que você traz até hoje? Nós morávamos em 4 crianças dentro de casa, você imagina como era a casa, né? A diferença de idade era pouco entre vocês? Eu, que sou a mais nova, para o meu irmão, são 6 anos. Ah, nossa, então são 4 filhos em 6 anos. Nossa. E meu irmão era super agitado, ativo. Eu brinco que se fosse hoje já ia falar que ele era hiperativo, né? Ele ia de bicicleta para natação, nadava o dia inteiro e voltava de bicicleta e ainda atormentava a gente em casa. E eu sempre conto essa história que uma vez nós 3 a gente se uniu e falou, nós vamos pegar ele. Porque era aquela confusão, né? A minha irmã tinha medo de escuro, ele amarrava uma coisa na cabeça para fazer de conta que estava no escuro. Aí a gente combinou, nós 3, que a gente ia dar o troco nele. Mas do jeito que a gente foi em cima dele, ele sempre foi mais alto, né? Ele é bem alto. Ele segurou uma por um braço, a outra pelo braço, e eu, que era mais nova, ele empurrou no sofá. A gente só ficava gritando para minha mãe. Então, assim, tem várias lembranças, assim, histórias, a gente aprendendo a andar de bicicleta, punha em cima da bicicleta e ia, né?
A gente fala que a gente era do tempo raiz, né? Literalmente. Literalmente, não tinha Não essa tinha história telas, não tinha nada. Sempre, todo final de ano, a gente ia pra praia. Então, meu pai adorava passar ano novo na praia. Depois a gente foi crescendo, casando e continuava indo para a praia. É. Seguiram esse... Essa é uma memória que vai ficar, assim. Você vem de uma família que é grande, né? Sim, e é todo mundo muito unido até hoje. São 4 irmãos, todo mundo casado, cada um tem 2 filhos, né? Então só a gente nós já somos uma grande já família. Ia dar uma festa. Todo mundo casou e acabou todo mundo morando aqui no condomínio, né? Ai, todo mundo mora um só perto do outro. Só a minha irmã mais velha, que mora em Valinhos. Mi, como sua família te ajudou, assim, você se tornar essa mulher que você é hoje? Eu acho que tem muita relação também como eu disse, né? Eu sou a mais nova, então meus irmãos faziam muito as coisas para mim. Eu falava até coisas básicas, fui fazer, quando eu fui prestar vestibular, minhas irmãs que já tinham prestado vestibular, né, me ajudavam a fazer, pagar no banco e tudo. Então, eu sempre tive muito apoio das minhas irmãs, meu irmão e minha mãe também, quando fui morar fora, né. Eu lembro que eu aprendi a dirigir e aí eu entrei para a faculdade com 17 anos, né. Então, eu tirei carta, eu já estava na faculdade. E aí eu falei, ai mãe, eu quero ir de carro, quando eu tirei a carta, né? Ela falou, como você vai de carro daqui até lá? Ela foi comigo dentro do carro, chegou lá, ela pegou o ônibus e voltava para Limeira. Ela fez isso várias vezes até ela sentir a confiança de que eu podia ir sozinha. Então, assim, é um exemplo de como minha mãe sempre foi muito mãezona mesmo, muito protetora. Presente, até hoje. Se eu falar, mãe, não vou conseguir sair do consultório, ela vai buscar as crianças para mim e minha mãe já, né, tem mais de 80 anos. Então, assim, eles sempre me apoiaram muito. E aí, quando eu fui morar sozinha, né? Nossa, imagina o baque. Imagina o baque. Eu fui fazer faculdade, primeira vez que eu fui morar sozinha. Mas a minha irmã mais velha já estava fazendo faculdade em Campinas e eu fui morar com ela. Toda essa responsabilidade, né? Além de fazer faculdade, era período integral, então entrava de manhã, você saía no final da tarde, que era uma coisa que eu também não estava acostumada. E tomar conta de uma casa, né? Porque aí você tem que comer, você tem que lavar a roupa, comprar as coisas para comer. Se você não faz, você não come. Você não faz, você não come. Almoçar, ainda a gente almoçava na faculdade, mas à noite a gente tinha que fazer, né? Pagar as coisas, né? Pagar o aluguel, pagar o muita condomínio, responsabilidade, que a gente morava, né? num apartamento. Então, no começo, realmente, assim, me deu Nossa, chegava quinta, sexta-feira, né, da semana. Eu falava, eu quero ir embora para minha casa. Mas isso é um crescimento como pessoa, como profissional. Como isso me fez transformar mesmo e ter essa responsabilidade. Tem uma frase que meu irmão sempre falava, quando alguém passava na faculdade, ele falava assim, agora você vai ver que o papel higiênico não nasce do banheiro. E é bem isso, né? Porque até o papel higiênico, se você não for no supermercado comprar, acaba. Meu pai, a gente brinca que tinha muitas frases assim que ele falava e que ficaram muito marcadas pra gente, né? Então ele sempre falava, viva abaixo do que você pode, tenha sempre dinheiro guardado, um momento da sua vida pode te dar um viés. Tenha um diploma na mão, porque ninguém tira esse diploma da sua mão. Então, assim, tiveram várias frases assim que a gente que marcou. E às vezes até meu marido, hoje em dia, às vezes ele fala alguma coisa, eu falo, essa frase é do meu pai. Você falou que veio desde sempre esse sonho, mas você lembra o momento que você pensou, nossa, eu quero seguir a medicina? Então, como eu disse, eu sempre tinha isso em mente, né? E aí, quando eu fui prestar vestibular, que você tem que tomar a decisão mesmo, né? E aí tinha a primeira opção, segunda opção, aí eu olhava e falava, a primeira opção é medicina, e a segunda opção? Então, aí eu vi que eu realmente não tinha uma segunda opção. Eu acabei pondo nutrição, eu punha fisioterapia. Que tem uma relação ali, né? Que tem uma relação né? com a área da saúde, mas eu vi que realmente o que eu queria mesmo era pediatria, na verdade. Eu falava que eu ia fazer medicina para fazer pediatria. Então, desde sempre foi isso? Desde sempre foi pediatria.
Que E legal. aí, quando chegou para eu prestar a prova de residência, né, da especialidade, que no 6º ano de medicina, aí as professoras começaram a falar, mas você vai fazer pediatria mesmo? Ah, vai fazer dermato, vai fazer... Aí começaram a falar tanta coisa. Tinha uma professora que o marido era pediatra. Ela falava, ele não ganha nada, vai fazer outra especialidade. Aí falaram tanto na minha cabeça que eu comecei a pensar, falei, gente, eu passei os 6 anos Estudando. decidida a fazer pediatria e nunca me abri para outra especialidade. Será que... Aí comecei a falar sobre isso, aí um dia um amigo meu, que é muito amigo, falou, não, você tá brincando, né? Se você não for fazer pediatria, quem vai fazer pediatria? Você é a cara da pediatria. Falei, deixa de inventar e ficar pensando em mil coisas. E na verdade é isso mesmo, e assim, realmente sou super realizada. Eu amo mesmo o que eu faço. Uma das coisas da pediatria que eu mais, assim, me sinto realizada é você acompanhar, né, o crescimento, você estar junto ali com a família, orientando e vendo essa criança crescer e se desenvolver, né? Sim. Eu brinco que é uma responsabilidade até como pneumologista, alergista, entregar essa criança na vida adulta sem nenhum agravo aí de saúde, né? E você transparece totalmente esse amor que você tem. Ah, obrigada, Isa. Realmente é muito gratificante, né, pra gente. Esse primeiro bloco foi isso. Bem na... Acabou. É isso mesmo. Mi, sei que você já falou um pouquinho com a Isa sobre sua vida acadêmica, a parte de faculdade. Queria que você contasse mais um pouquinho como é que foi, se você escolheu a faculdade que te escolheu. Na verdade, eu tinha o sonho de entrar na Unicamp, né? Uhum. De fazer faculdade de medicina na Unicamp. E aí, eu tava com tanto isso na cabeça, eu brinco que o ano de vestibular, para mim, foi o ano mais difícil. Eu acho que pela idade, pela imaturidade, né? 17 anos. Todas as outras provas que eu fiz depois, de especialização, de residência, de mestrado, doutorado, eu falo que nada se compara ao ano do estresse, assim, de vestibular. E aí, quando eu prestei vestibular, né, eu passei na primeira fase da Unicamp, quando eu fui fazer a segunda fase, quando eu saí da prova, assim, a gente conferia, né, para ver o que tinha acertado e tal, e aí um amigo meu começou a falar de umas questões. Falei, aonde você viu isso? Aí eu fiquei dura, assim, eu não tinha virado o vestibular, né, naquela época, era que nem um caderninho, tinha a contracapa, tinham 2 questões, e que eu não tinha feito. Nossa. E aí, assim, para medicina, 2 questões em branco, É acabou, decisivo. né? Uhum. Acabou. Nossa, eu fiquei arrasada. Imagina. E aí, tinha os outros vestibulares, né? E eu passei na PUC. Eu acabei os 6 anos de faculdade, aí eu fui prestar residência para pediatria, e aí sim eu passei e fiz a residência na Unicamp. E aí fiz mestrado, doutorado, fiz a pós lá, e na verdade estou lá até hoje, né? Fazendo o ambulatório de asma grave. E aí, aproveitando esse assunto, o que mais te marcou nesse período de faculdade? A faculdade, quando as pessoas passam na faculdade, eu falo, vai começar a melhor fase da sua vida. Eu acho que, assim, a gente não tem aquela responsabilidade ainda, né? De uma vida adulta mesmo. Começando a criar, Você tá começando a criar. Muitos amigos, você conhece muita gente, né? De vários lugares do país, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Então, assim, sua mente, sua cabeça, né? A gente... Como eu contei, eu morava aqui em Limeira, né? 4 irmãos, aquela, né? Sempre junto. E, de repente, a faculdade te abre o mundo, né? Fura a bolha, né? Fura a bolha, exatamente, é essa expressão. Você conhece pessoas com vários pensamentos, famílias diferentes, ideias diferentes, e tudo isso, estilo de vida. Tudo isso. Então, você aprende a conviver também com pessoas, né? De todas as formas. Exatamente. Então, e assim, faculdade, né? Os churrascos, as festas, os amigos, conhecer, tá sempre junto. Eu brinco que nessa fase eu passava mais tempo com eles do que com a minha família, né? Então, os amigos da faculdade viram sua família mesmo.
amigos são grandes amigos até hoje. Eu acabei de fazer o aniversário de 50, meus amigos vieram. Ai, que legal. Isso foi um grande presente, Que né? legal. Então a gente continua muito amigo mesmo, né? Uma amizade sincera. Fora isso, da parte de amizade, enfim, da faculdade, dessa parte mais social da faculdade, e da parte acadêmica mesmo, o que você mais gostava? Assim, tinha uma matéria que, além da pediatria, né, obviamente, que brilhava seu olho, assim, que você gostava de estudar, que tinha interesse? Ou sempre foi a pediatria e Como não eu tinha falei, outra? o meu foco era a pediatria, né? Foi muito mesmo. Mas eu gostava muito da parte clínica, né? Então, quando eu passei na infectologia, eu adorei, assim, a especialidade, o ambulatório, o raciocínio clínico, né? Porque infectologia são muitas doenças infecto-contagiosas. Estava começando a história da AIDS. Então, os pacientes com HIV, agora tem vários tratamentos, mas na época a gente via todas as infecções, né? Então, era muito rico essa parte clínica. Então, eu me encantei muito quando eu passei na infecto. Quer dizer que isso me ajudou muito, né? Porque na pediatria a gente vê muita infecção nas crianças. E até essa parte de vacinas, né? Sim. Que eu trabalho hoje em dia. E vacina normalmente é um infectologista que tem clínica de vacinas, né? Que tem a ver com a prevenção de doenças infecto-contagiosas. Então, de uma forma ou outra, essa especialidade tá junto, né? Tá junto comigo. E você já contou um pouquinho como é que foi a escolha da pediatria, na verdade, que não foi uma escolha, né? Que sempre foi a pediatria desde sempre, até antes de entrar na faculdade. Mas e a escolha das suas especialidades, né? Você é pneumo também e infecto. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia ser pediatra, mas eu achei que eu ia fazer pediatria geral, né? Sim. Então, eu fiz 2 anos de pediatria geral. E quando eu estava fazendo a pediatria, você tem contato com professores, né, que trabalham, e esse professor que dava aula pra gente, eu me encantei muito com a forma como lidava com os pacientes, a forma como conversava, a confiança que os pacientes tinham de ir até lá, às vezes no pronto-socorro da Unicamp para ser atendido por ele. E ele é um grande pneumologista. E aí eu fui tendo mais contato com essa especialidade. Quando a gente está no R2, no segundo ano, a gente passa pelas especialidades da pediatria, né? E aí foi que eu me encantei com essa especialidade. Quando que você percebeu que você estava no caminho certo? Depois da formação da residência? Como é que foi para você voltar para o consultório? E você, assim, teve algum momento que você percebeu, nossa, eu segui meu caminho certo, eu tô onde eu queria estar, alguma coisa assim? Voltei para Limeira, né? Comecei a trabalhar aqui. Eu tinha cara muito de criança, né? Aí, às vezes, os pacientes entravam e falavam: você tem mesmo experiência para tratar? Eu lembro até hoje de uma mãe que sentou e falou: olha, minha mãe morreu de asma, meu filho tem asma grave, e eu quero saber se você vai saber tratar. Porque se você disser que você não dá conta, eu vou procurar outro. Duvidando da capacidade. Não, ela tem razão, Sim. assim, né? Eu tava recém-formada, eu tinha cara de nova mesmo, e ela tinha um histórico aí, né? Sim. Da família com asma. E aí eu falei para ela: você pode ficar tranquila que eu vou te ajudar, de uma forma ou de outra eu vou te ajudar. Se eu não der conta, eu vou pedir ajuda. E, na verdade, esse paciente foi meu paciente a vida inteira. Olha só. Até ficar adulto, ele tinha alergia à medicação, então tudo que ele ia tomar, ela me ligava: ele pode tomar isso mesmo? Ele pode. Então, virou uma relação de confiança, né? Até representante de medicação entrava na sala e falava: mas você é a médica? Sou eu. Eu pensava: eu queria, assim, já ter uns 40 anos para as pessoas olharem para mim e achar que eu já tenho experiência, né? Aí, quando eu fiz 40 anos mesmo, no meu aniversário de 40 anos, é bem isso que você falou. Veio na minha cabeça toda essa história, tudo que eu já tinha passado, todos os pacientes, e me deu uma sensação, assim, tão boa, que foi uma das coisas que eu até falei no meu aniversário, que eu fiquei pensando, revivendo tudo que eu tinha feito, e que eu tinha chegado onde eu queria estar. Então, foi bem nessa fase aí dos 40 anos, que eu tinha o meu consultório, já tinha, né, os meus pacientes, assim, muitos pacientes já estavam ficando adolescentes, até adultos, a clínica de vacina, eu continuava trabalhando, fazendo as pesquisas lá na Unicamp, e aí me deu, assim, uma grata
sensação, assim, uma felicidade de dizer eu cheguei aonde eu queria estar, né? Quase que como um dever cumprido, assim. Lógico que ainda tem muito dever pela muita regra. frente, mas um checkzinho, assim, nas missões cumpridas, né? De ter minha família, ter minha casa. Eu fiz a festa de 40 anos aqui na minha casa. Que legal. E as pessoas falam, mas por que você vai fazer na sua casa? Eu falei, vocês vão entender. Aí, no dia na festa, eu falei isso. Eu acho que o único sonho de consumo que eu tinha era ter uma casa. Que você Assim, pudesse receber as que eu pessoas. pudesse receber as pessoas, de poder estar junto. Então, a casa fazia parte desse projeto aí de eu ter conseguido a casa, minha família, meus filhos. Você comentou um pouquinho do início, né, da sua volta para Limeira. Então, você finalizou a residência, as especializações, e já voltou para Limeira. Como que foi esse início? Você comentou que foi difícil, né, de entrar no plano, conquistar a clientela, né, os pacientes. Como foi esse início para você? Eu comecei no consultório da Renata Zacarias. Ela é ginecologista, as crianças, os bebês nasciam. E aí eu como pediatra. Aí eu comecei tendo as consultas, os pacientes, e aí eu comecei a fazer teste alérgico, fazer outras coisas que eu precisava de mais espaço, né? Não só uma sala. E veio a questão da vacina, né? Porque eu acabava indicando as vacinas para os pacientes, né? As crianças com pneumonia de repetição. E aí eu falei, nossa, eu precisava ter uma forma de vacinar essas crianças, de ajudar. E nisso, uma professora lá da Unicamp que me tinha aberto a clínica de vacina, a Imunocamp, em Campinas. E aí ela falou, você não quer abrir uma filial lá em Limeira? Olha só. Aí eu falei, eu quero, eu tô com isso na cabeça e tal. Fui lá conversar com ela, conheci a clínica dela e tal. E no meio da conversa ela falou, quer saber? Monta a sua, não precisa ser filial da minha. Eu te ajudo, vai lá, monta a sua. E aí nisso eu aluguei uma casa, que era na Santa Terezinha mesmo, na mesma rua do consultório da Renata. E aí era o consultório e a sala de vacinação. Aí eu contratei uma enfermeira para trabalhar junto comigo. Assim eu comecei atendendo e aí um encaminhando, né, falando para o outro. Os pediatras, eu comecei a falar sobre a especialidade, o que eu fazia. E aí começaram a me encaminhar os pacientes, né, os pacientes com pneumonia de repetição, com asma mais grave, com as alergias que não melhoravam. E assim foi indo o consultório, até que aí a clínica de vacina também cresceu. Meus pais já tinham mudado da casa que a gente morava, vieram aqui para o condomínio. E aí um dia eu falei, pai, será que eu não posso alugar a casa, né, porque ele já tinha me falado, me oferecido. E na época eu falei, eu ainda nem tinha clientela, não tinha como é que eu ia alugar aquela casa e tal. Aí, quando tudo deu certo, aí eu falei com ele e aí a gente, né, a casa estava alugada, aí esperou o tempo, né, para o inquilino sair, a gente fez a reforma, transformou numa clínica, né, eu fui guardando dinheiro para isso. Deu para se planejar. Eu dava plantão, na verdade, desde a época da residência. E aí eu sempre guardei esse dinheiro que eu dava aos plantões, que eram a mais, eu sempre fui guardando. Até com a ideia, né, de um dia de construir a casa e tal, e aí foi a clínica. E aí a vacina também foi crescendo, né? Tanto vacinando as crianças, aí os adultos, porque a vacina é para todas as idades. Sim, com certeza. Aí as empresas pediam para ir fazer vacina. Ai, que legal. Para os funcionários. E a minha irmã sempre foi minha sócia, né? A minha irmã Fernanda, que mora aqui em Limeira também. E ela advogada, trabalhando no escritório dela, né, de advocacia, e aquilo, ela trabalhava de lá e eu daqui, aí compra de vacinas e vendo preço, e né, muita coisa acontecendo, e eu ficava dentro da sala atendendo. Então, muitas vezes eu não sabia o que estava acontecendo lá na frente, né, com os pacientes, com a enfermagem, e aí um dia eu falei para ela, você não quer deixar isso e ir trabalhar lá na clínica, porque eu não estou dando conta disso. Ela pensou por um tempo e aí ela resolveu que ela ia ficar lá na clínica. Foi a melhor coisa que aconteceu. Então, o começo foi, né, a gente até criar essa confiança e tudo, mas depois... Você acha que esse foi um dos maiores desafios que você teve assim, na sua profissão, o início da clínica, ou teve algum outro?
Eu acho que desafio a gente tem todo Sempre dia, tem, né? né? Porque eu brinco que as pessoas acham que pediatria é só puericultura, né? E, na Uhum. verdade não é, ainda mais a gente que faz a especialidade, então Sim. sempre tem os casos mais graves, mais desafiadores. No começo, logo que eu comecei a atender, que vinham esses casos mais complicados, que muitas vezes a gente nem tem os exames aqui em Limeira para fazer, Uhum. às vezes que tinha até que ir para biópsia, né? Algumas Uhum. crianças com imunodeficiência grave. Então, algumas questões aí que são difíceis porque é uma responsabilidade, né? Sim, sem Então, dúvidas. você dá um diagnóstico desse, você tem que ter muita certeza do que você vai falar para a mãe, dar esse diagnóstico. Muitas vezes são doenças, às vezes, que não tem uma medicação que você fala, eu vou te dar isso e vai resolver, melhorar. né? Uhum. Então, eu acho que esse para mim é o maior desafio. Eu imagino. O diagnóstico muda a vida das pessoas, né? Mi, a gente já conheceu sua vida acadêmica, sua vida profissional. Agora a gente quer saber quem que é a Milena Grota, sem ser a doutora Milena. Como que é a sua rotina no dia a dia? Qual é o seu hobby? Você gosta de viajar? Qual esporte você pratica? Olha, meu dia a dia é contado nos minutos, né? Eu brinco. Eu acordo 6 horas da manhã com as crianças para fazer lanche. Meus filhos vão de lancheira até hoje. Os pacientes não acreditam, mas é verdade. Faço lanche para eles. Eles estudam em Piracicaba, então eles pegam o ônibus. Mas a gente sai daqui tipo 15 para 7 para eles pro ponto. Quando é a minha vez, eu deixo eles lá e vou direto para academia. Aí eu faço academia todo dia de manhã. Fitness. Então não é só o que eu falo para as pessoas, eu faço mesmo. É verdade. Aí eu faço academia, venho para casa, tomo banho, tomo café e vou embora pro consultório. E aí eu fico no consultório direto até umas 2 horas da tarde, porque é o horário que as crianças voltam ao almoço, né? Então, por isso que eu fico com a manhã mais estendida. Então, às vezes eu tô dando bom dia para os pacientes, eles falam, doutora, é boa tarde. Eu falo, não, mas eu não almocei ainda é bom dia. Aí eu chego aqui 2 horas, eu almoço, assim, meia hora no máximo, porque aí eu já tenho que levar um para o inglês ou outro para aula de música e ir para o consultório para continuar à tarde, né? Então, aí eu fico até umas 6 horas no consultório e já saio voando, porque ou eu tenho que buscar alguém em Piracicaba, ou porque eu vou levar na aula de tênis, na aula do jiu-jitsu. Então, é aquela correria do final do dia de mãe. Por isso que eu falo que eu tenho que ir na academia de manhã, porque no final da tarde eu não consigo. Certo. Aí eu vou com eles para as atividades, volto para casa, aí a gente janta todo mundo junto, é o horário que meu marido chega. Aí à noite que ele me ajuda, vai buscar as crianças, né, quando precisa. E aí a gente senta para jantar nós 4. Então é a hora que a gente conversa. É o momento família. O momento família, exatamente. E aí ou tem que fazer lição, tem que estudar. Quando é 10 horas, eu tenho até um despertador no meu celular, 15 para as 10, porque é a hora que todo mundo tem que dormir. E aí é a hora que eu consigo fazer as minhas coisas, né? Eu vou ler o que eu preciso, vou trabalhar no computador, fazer minhas coisas. Então, normalmente, eu durmo tarde. E aí, no outro dia, 6 horas da manhã... Estende o período. Daí, além disso, né? Tem supermercado, tem que... Tem a vida da dona de casa. Tem a vida da dona de casa, né? Tem que comprar as coisas, varejão, pensar no que vai fazer de lanche no outro dia para as crianças, o que vai fazer de almoço. Eu tenho a minha ajudante aqui em casa, a Cleo, que faz 13 anos que ela tá aqui. Nossa! Então, assim, ela me ajuda muito, com certeza, porque eu não tenho tempo para fazer nem almoço nem janta com esse... Então, às vezes no jantar eu até falo, deixa que hoje eu faço alguma coisa e tal, mas no dia a dia mesmo, ordeno o que vai fazer, mas é ela que me ajuda. E final de semana, Mi? Você falou de suas festas de aniversário. Eu brinco que se quiser esconder de mim, vem aqui em casa, né? Porque com esse dia a dia, assim, eu mal entro e já saio. Final de semana de sábado, normalmente a gente almoça na minha mãe, vai todos os irmãos lá. Lógico que, né, tem um sábado que um tem uma coisa, outro tem outro, mas a gente almoça na minha mãe.
E aí depois, à noite, ou sai com os amigos, ou vai andar de bicicleta com as crianças. Eles gostam muito de fazer trilha de bicicleta. A gente vai até Cordeiro Nossa! de bike, volta. E você acompanha na bike? Ó, muito fitness, galera. Então, isso é uma coisa assim que a gente faz também bastante. E de domingo, normalmente a gente almoça com a minha sogra. Então, ou a gente almoça na casa dela, ou vai num restaurante, vai no shopping, vai passear com as crianças, né? E tem muito grupo de amigos, né? Que sempre chamam para um aniversário, ou vamos sair, comer uma pizza, ou vem aqui em casa, a gente faz algum jantarzinho. A gente tá sempre inventando Uma coisinha alguma pra coisa fazer. pra fazer, né? Além de andar de bicicleta com seus filhos, tem algum outro hobby que vocês gostam de praticar juntas ou que juntos, né? O que você gosta de fazer sozinha? A gente viaja muito. Vocês viram a mesinha lá de lembrancinhas, é um de cada lugar que a gente já foi, assim. Eu, quanto meu marido, a gente sempre gostou de viajar, de conhecer lugares novos, que eu acho que as crianças também estão assim, né? Eles também começam, pra onde nós vamos? Para onde a gente vai viajar? Para onde a gente... Então, assim, começou o ano, já está pensando onde vai no final do ano, nas férias. A gente gosta muito de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, eles gostam de experimentar. Final do ano agora nós fomos para a África do Sul. Foi um Legal. país assim que trouxe muita cultura mesmo, assim, Conhecimento. pensamentos diferentes, essa questão do apartheid que eles viveram, né? E na verdade a gente sentiu que o apartheid saiu do papel, mas ainda existe muita discriminação. Foi assim muito rico. A gente foi para lugares exóticos, já fomos para Jamaica. As pessoas falam, mas o que vocês vão fazer na Jamaica? Foi lindo, é uma ilha maravilhosa. Mas é perigoso, né? É um Sim. lugar... E você se sente culpada, às vezes, por não dar conta de tudo? Acho que essa é uma culpa que toda mãe carrega, né, gente? Uhum. Eu acho que isso não tem como. Eu falo que eu estou trabalhando, eu penso que eu tinha que estar mais com as crianças, eu estou com as crianças, eu penso que eu tinha que me dedicar mais ao trabalho, às pesquisas, a muita coisa que eu teria que fazer durante a semana. Eu vou só de quinta-feira para a Unicamp. E quando eu chego a quinta-feira, eu falo, meu Deus, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer para chegar lá. A semana já acabou, como assim? Então, a gente está sempre se culpando, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu acho que a gente tenta achar um equilíbrio aí. Então, nesses momentos, tipo, jantar todo mundo junto, eu levar eles para as atividades, nesse caminho, às vezes, quando eu vou buscar eles em Piracicaba no final do dia, né, quando não tem o ônibus à tarde, esse caminho da volta, a gente volta conversando, eles voltam me contando muita coisa. Às vezes meu marido até fala, chama alguém para ir buscar, divide, cara. Eu falei, esse momento é tão, assim... Seu, né? Meu, tão rico, assim, são esses momentos que você consegue, às vezes, captar alguma coisa que está acontecendo, alguma ajuda. Eu acho muito importante a gente conseguir ter esses momentos. Mas também tem que ter uma realização pessoal, né, de cada um que é profissional, porque isso também é um exemplo para eles. Sim. Né? Então, é difícil. Lógico, não é um mar de rosas, com certeza, para ninguém. Mas a gente fica pesando aí, né? Pesa na Equilibrando. balança. Equilibrando os dois lados. As minhas 2 gravidezes foram muito complicadas, né? Assim, eu tive muita coisa. O segundo foi mais complicado. E aí eu ficava pensando, nossa, será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Como será que vai ser? Fez cirurgia cardíaca. Então, assim, só para contar, para ver que a vida da gente também acontece. Tem altos e baixos. Altos e baixos. Eu estava reformando a clínica, como eu contei, que eu ia mudar para lá. E eu ficava pensando, será que eu vou mesmo conseguir voltar? E a minha irmã me ajudando a reforma. Às vezes ela subia aqui com os pisos. É esse ou esse que você quer? E eu de repouso na cama, não podia levantar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ele fez a cirurgia, ficou bem. Bom. Eu voltei a trabalhar. Então, para contar também que a gente tem, né? Não é O que os perfeito, pacientes né? passam, a gente também passa a nossa vida. Todos nós somos seres humanos, todos nós erramos. Às vezes as mães falam, mas naquele momento, eu falei, gente, todo mundo erra. A mesma gente que sabe como tem que conversar com a criança, que tem que fazer na hora do vamos ver, a gente também É mãe erra, também. é mãe. E tem que entender que nossa vida é dinâmica, né? Sim.
Então, tem dias que a gente está mais tranquila, tem dias que a gente também está atribulado com um monte de problema na cabeça do trabalho ou de casa, né? Então, é ser humano, né, gente? É isso aí. E agora com um novo filho, né? Tem Ah, até mais então. um caçula. Agora, né, resolvi adotar um cachorrinho filhotinho. Eu falo Uma que parece um gracinha. bebê que tá em casa, né? Ai, meu Deus. E me conta pra gente algum sonho, alguma curiosidade, alguma coisa assim que você deixou de fazer, ou que você ainda pensa em fazer, alguma coisa que não tem nada a ver assim com a sua vida de hoje. Se você, sei lá, já fez alguma coisa de diferente, assim, que já fez ou tem muita vontade de fazer? Eu tinha muita vontade de pular de paraquedas, é isso que vocês estavam querendo saber? Eu quase pulei, mas quando foi, daí o dia não estava bom, não podia ser, eu falei, ai gente, acho que não é É o pra sinal. ser. Que é aquela coisa que você já fica meio assim, né? Com o pé Eu falei, atrás. ai, não é pra ser, e aí eu desisti. Uma coisa que eu sempre pensei de fazer e agora estou conseguindo desenrolar aí, era devolver um pouco disso tudo que eu sempre consegui, ó, eu vou me emocionar. A gente fica assim, né, pensando tudo que eu sempre quis, que eu sempre consegui, né? Uhum. E aí eu precisava devolver isso de alguma forma. Trazer novos sonhos. E eu acabei me juntando com a Adriana, que é diretora da escola Lucamur, a Renata, que é do Colibri, e a gente montou uma ONG para ajudar essas crianças a estudarem, a conseguirem ter um futuro, né? Uhum. Porque muitas vezes são crianças lá do bairros que às vezes as próprias mães falam, ah, mas eu não sei ler e escrever, por que ele... Então, Como que eu vou assim, ensinar? tem vários relatos, as mães falando, ah, eu não consigo fazer lição com ele, eu não sei isso que ele está trazendo, né? Então, às vezes, crianças até, nós pegamos crianças, por exemplo, com doença, uma dermatite atópica gravíssima, que não conseguia nem ir para a escola. E não consegue, né, chegar num tratamento. Então, a gente conseguiu com o processo, que conseguisse a medicação. Então, nós estamos nesse processo aí, eu acho que é uma coisa que ficava muito, assim, guardado em mim. E De que retribuir de alguma forma, né? Exatamente. O que te faz mais feliz hoje em dia? Como vida pessoal. Que momento você sente e fala, Meu nossa, Deus, eu tô estou tão muito feliz feliz. agora, que prazer de Ai, estar gente, aqui. eu acho que o prazer é a família. É estar com meu marido, estar bem com os meus filhos, principalmente vendo que eles estão trilhando o caminho deles. Eles realmente têm, assim, um objetivo, têm um foco. É muito isso de ter a minha família, de estar junto, de poder viver todos esses momentos com eles, né? Eu já tô naquele momento, assim, já tô com saudade deles bebês, deles crianças, né? Que já estão tudo grande e 2 meninos, né? Então, às vezes eu falo, ai, vem aqui, eu quero dar um abraço. Ai, mãe, amor, pra que isso? Mas eu acho que essa sensação é única. Eu tinha um professor que dizia que é o único amor shakespeariano que a gente tem na vida, né? A gente se doa sem esperar nada em troca. Bem, então só pra gente finalizar, como você se define como mãe? Ai, que difícil. Você é uma mãe brava? Olha, você é uma mãe frase amiga? que o meu marido sempre fala, que eu sou um cordeirinho. Mas, quando eu viro leoa... Mi, a gente preparou uma surpresa pra você. Ai, meu Deus. Tá preparada? Depende. Esse episódio vai lançar no Dia das Mães. Então, tem algumas pessoinhas que gravaram uma mensagem não pra acredito, você. vocês fizeram isso. Espero que você goste. Não acredito, vocês foram gravar com a minha mãe? Ah, gente, vocês não fizeram isso. É uma pessoa muito delicada, muito boa. Mãe falando não tem jeito, né? Ela, desde criança, ela dizia que ela queria ser médica. E ela conseguiu. Hoje, ela é médica, cuida bem dos pacientes, todos gostam dela. Como que ela E pode ela falar no meu isso? coração. Helena, você sabe que a mamãe te ama, né? Mamãe te ama muito. Meu Deus.
pela sua dedicação, pela sua presença sempre junto da mãe. E você tem uma família maravilhosa. Seu marido, seus 2 filhos e agora um cachorrinho. Momentos difíceis, vamos dizer assim, da maternidade da Milena começaram na gestação mesmo, né? Na gestação dos 2, por sinal. Ela teve trabalho de parto prematuro nos 2, teve que ficar um tempasso ali de repouso absoluto. Gestações, assim, bem difíceis, né? E ela suportou isso aí, assim, bravamente, suportou isso de uma forma bonita de ver mesmo, como ela E ele do meu lado, se né? empenhou para Também que tem que essas agradecer. 2 gestações viessem a termo, né? E que desse tudo certo depois, né? Ela começou já a maternidade dela, vamos dizer assim, batalhando e provando tudo que ela era capaz. E eu acho que a gente já tem agora, nossos filhos já não são crianças, né? A gente já tem um de quase 17, um de quase 13 aí. E eu acho que eu preciso, acima de tudo, te agradecer pela mãe que você tem sido durante todos esses anos, a começar na gestação, né? Foi difícil a gestação já dos 2 e você foi gigante ali naquela hora. E por todo o carinho e atenção, e a gente... Ninguém melhor que eu e você para saber o tanto que você se desdobra de tempo, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para os 2 moleques estão voando, né? Os 2 estão super bem, cada um com a sua personalidade, cada um com seus objetivos, mas os 2 estão indo super bem. E uma mensagem seria assim: agradecer por você ser como você é. Eu não queria mudar nada, não tem... Ai, gente, Não podia ser melhor. De verdade, eu não E podia... a gente agradecer por ter esse apoio da família, né? A gente não passar por tudo isso sozinha, né? Eu acho que é uma grande questão aí a gente ter o apoio, né, da pessoa que está do nosso Eu acho que lado. é a forma dela lidar com a problema, a frustração minha, do meu irmão, a frustração da família, a forma que ela consegue resolver tudo. Seu prato tem que estar mais colorido. Quantas cores tem teu prato? Umas 5. Ai, não acredito. E divertida, mas acima de tudo, me dá educação, né? Nossa, acho que normalmente eu vou voltando de carro com ela de São Paulo. Quando eu vou na médica, a gente volta 4 horas rindo de São Paulo. Limeira aqui. Acho que carinho. Feliz Dia das Mães, mãe. Obrigada por ser a mãe que você sempre foi. Ai, meu amor. O que eu mais admiro na minha mãe são 2 coisas que eu diria que são contrárias, mas que se complementam de uma forma que é única dela. Que a primeira é a força e a determinação dela de alcançar os objetivos. Então, quando minha mãe está com algo na cabeça que ela tem que fazer, ela vai lá e ela faz. Isso é em tudo na vida, desde que ela é muito pequena, eu ouço as histórias, eu vejo que isso não mudou nada. Então, ela falava que ela ia ser médica, mesmo pessoas virando para ela e falando que era um sonho impossível. Ela foi lá, ela conseguiu. Isso é uma coisa que eu acho muito linda da minha mãe, que ela não tinha esses objetivos na cabeça dela. Mas, por outro lado, ela é uma pessoa totalmente cabeça aberta. Então, mesmo que ela não concorde com algo, ela vai fazer de tudo para que ela escute a pessoa, para que ela veja o lado, o ponto das outras pessoas e que, eventualmente, se ela for convencida, ela não vai ter o ego dela ferido por isso. Ela vai ser uma pessoa que vai procurar crescer sempre, exatamente. E eu acho que isso que é uma coisa que é muito, muito única dela. Eu nunca vi isso em nenhuma outra pessoa. Ninguém que seja tão determinado, mas ao mesmo tempo tão cabeça aberta quanto minha mãe. Eu acho isso muito lindo. Bom, parece que ela sempre fala, não faça nada que eu não faria isso. Ela fala toda vez que a gente sai de casa. Acho que a primeira coisa é a amizade, né? A minha mãe, ela é uma mãe para mim, mas além de tudo eu sempre falo para ela isso. O apoio emocional dela é imprescindível para convivência dessa casa. Conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso não é só aqui. Ela tem um grupo de amigas que ela não perdeu desde que ela é muito, muito, muito criança. Ela tem até hoje. E isso é uma coisa que só foi se acumulando, ela não perdeu a amizade de ninguém. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal da minha mãe. Ela é uma amiga muito boa. Eu acho que isso se comprova Ai, gente, isso é o melhor presente que eu podia receber. Naturalmente, eu vejo em mim que eu talvez não tenha contato com tantos amigos meus quanto eu tinha antes. Minha mãe preserva isso até agora, 50 anos de idade. A vida profissional dela, isso é uma coisa que eu acho que
é inquestionável. Assim, Gente, vocês quiseram vir gravar comigo, mas vocês me deram o melhor presente. Minha mãe, ela é de uma força absurda e ela dá isso para outras pessoas em todo campo que ela vai, ela empenha isso em tudo que ela se dispõe a fazer. Realmente desejo que mais pessoas nesse mundo tão grande aí tenham tantas mães incríveis quanto eu tenho você. E eu agradeço muito, 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 muito por você ter me escolhido em outro plano, mãe. Muito obrigado mesmo, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Ai, gente. Mi, feliz Dia das Mães! Ai, gente, eu preciso abraçar vocês. Ai, você inspira tanto como jaleco, como sempre. Ai, obrigada por esse presente. Ai, gente. Parabéns pela sua família linda, por Ai, inspirar tanta obrigada. gente. Agradeço vocês de coração. Ai, minha Dia das Mães, você é mãe pros seus, muita gente também. Ai, amém. Obrigada. Vocês aprontaram mesmo comigo, né? Vocês aprontaram mesmo. Ai, gente. Gostou? Ai, muito, gente. Que presente foi esse? Bom, hoje conhecemos a profissional que muitos admiram, mas principalmente a mulher incrível que existe por trás do jaleco. Ai, gente. Mi, muito obrigada por abrir a porta da sua casa pra gente. Por dar Eu essa só tenho a entrevista. agradecer por essa surpresa maravilhosa que vocês fizeram. Foi um presentão, assim, de Dia das Mães. Eu fiquei muito emocionada, mesmo. E a gente vê as pessoas falarem da gente, né? Eu só tenho a agradecer a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, aonde eu cheguei. Só posso agradecer nessa vida. Muito obrigada A gente a que agradece. todos.